Quando se fala sobre o anticristo, quase sempre surgem as seguintes perguntas: quem é o anticristo? Quando ele vai aparecer? Estamos vivendo os últimos dias? Olá, meu nome é Jean, esse é o canal A Rocha e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Para começarmos, precisamos esclarecer que as perguntas da abertura talvez estejam um pouco equivocadas. A pergunta mais bíblica talvez seja: onde Cristo está sendo tirado do centro? Outro fator que precisa ser considerado é que a Bíblia trata do anticristo de forma bastante pastoral, não sensacionalista. Ela não foi escrita para provocar medo, mas para preservar a fé. O texto mais claro sobre o anticristo está em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 22, que dizem: filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. E no versículo 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A partir desse texto, 3 observações precisam ser feitas sobre o anticristo. Primeiro, não é apenas um indivíduo futuro. Segundo, já estavam presentes no tempo dos apóstolos, já existiam pessoas que funcionavam ou que atuavam como anticristo na época dos apóstolos. E em terceiro, o critério é doutrinário, negar ou distorcer quem Cristo é. Anticristo, então, a partir desse texto, é todo ensino que nega Jesus e que diminui a sua obra ou que acrescenta exigências humanas à salvação. Qualquer coisa que substitua isso toca o coração da fé. Se em 1 João o critério é doutrinário, ou seja, negar Cristo e a sua obra, alguém poderia perguntar: beleza, mas e aquele outro texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é um pouco mais solene? Naquele texto, Paulo fala do homem da iniquidade, que é alguém que se exalta contra Deus. Ele diz que ele se assenta no templo de Deus. Muitos entendem o templo aqui como sendo literal, o terceiro templo a ser reconstruído em Jerusalém. A perspectiva luterana, que é a que estamos utilizando nesse vídeo, entende que o templo no Novo Testamento é a igreja. Portanto, trata-se de um poder espiritual, não meramente de um governo secular, externo ou com uma localização geopolítica, por exemplo. O problema maior da perspectiva aqui não é político, mas sim religioso. O anticristo é aquele que trará problemas para a igreja. Mas a boa notícia é que ao final Paulo termina trazendo esperança e consolo. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. O anticristo não é o centro da história, Cristo é. Essa linguagem de alguém que se exalta contra Deus não começa com o apóstolo Paulo, ela já aparece lá no Antigo Testamento. No texto de Daniel 7, por exemplo, nós lemos que existiam 4 bestas que emergem do mar. Essas bestas representam reinos humanos que se sucederiam na história. Entre esses poderes surge o chamado pequeno chifre, que está no capítulo 7 de Daniel, no versículo 8, e também é mencionado no versículo 20 a 25. Daniel descreve esse poder com características muito específicas. Esse poder fala palavras arrogantes contra o Altíssimo, persegue os santos, tenta mudar tempos e leis, recebe autoridade por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo e finalmente é julgado por Deus. Percebam algo bastante importante aqui. Daniel não usa o termo anticristo, mas ele estabelece um padrão. E esse padrão é o seguinte: um poder humano que se absolutiza, que fala como se tivesse autoridade divina, que oprime o povo de Deus e que tenta alterar aquilo que pertence ao Senhor Deus. Daniel não usa a palavra anticristo, mas descreve um padrão histórico, quando a autoridade humana ocupa o lugar do divino. E esse padrão continua. Aquilo que Daniel viu em forma de símbolo, João retoma lá em Apocalipse capítulo 13. A besta também exige adoração, ou seja, o ponto central aqui parece ser o culto, porque a besta exige adoração, faz guerra contra os santos, mas só age porque lhe foi permitido. Assim como em Daniel, o poder da besta é temporário. Aqui vale a pena a gente abrir um parênteses. Quando falamos sobre os assuntos do fim, sempre é importante destacar que o Apocalipse não foi escrito para fornecer um mapa cronológico do fim do mundo, mas foi escrito para consolar uma igreja que era perseguida. A mensagem de Apocalipse é bastante clara: o Cordeiro vence. Sempre que um poder político ou religioso exige aquilo que pertence somente a Jesus, nós vemos o mesmo padrão que encontramos em Daniel e em Apocalipse. Mas nenhum desses poderes tem a palavra final.
porque o trono pertence ao Cordeiro. Mas se a Bíblia apresenta esse padrão, ou seja, poderes que se levantam contra Deus, surge uma pergunta bastante natural. Como os cristãos ao longo da história entenderam essas passagens? No século II, o bispo Irineu de Lyon, pai da igreja, ensinava que o anticristo surgiria provavelmente da tribo de Dan. Ele baseava essa ideia no texto de Gênesis 49, versículo 17, onde Jacó, quando abençoou seus filhos, profetizou sobre Dan. Dan será a serpente junto ao caminho. Além disso, Irineu observava que a tribo de Dan não aparece na lista das tribos seladas em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. Para ele, essa ausência poderia indicar uma espécie de reprovação espiritual. Seguindo uma linha parecida, Hipólito de Roma, um importante teólogo do século III da igreja, também afirmava que Dan não é contada entre as tribos seladas porque dela viria o grande enganador final, viria o anticristo. Ele conectava essa interpretação à profecia de Gênesis 49, 17 e à história de idolatria que é associada à tribo de Dan, que é narrada em Juízes capítulo 18. Nesse texto de Juízes 18, a tribo de Dan se torna um exemplo claro, porque ela tem em seu meio o abandono da herança original, violência, sincretismo religioso e uma idolatria institucionalizada. Por isso Hipólito enxerga nesse passado uma espécie de sombra profética, ligando Dan à oposição a Deus. Mas essa associação não vem de uma profecia explícita dizendo que o anticristo viria da tribo de Dan, mas da combinação entre Gênesis 49 e 17, que diz que Dan seria a serpente junto ao caminho, e esse histórico de idolatria narrado em Juízes 18. Assim, a exclusão simbólica da tribo em Apocalipse apontaria para sua ligação com a oposição a Deus. Já na época da Reforma, o foco mudou um pouco. Em vez de especular sobre os detalhes futuros, como por exemplo a origem étnica do anticristo, Martinho Lutero direciona sua atenção para o presente. A pergunta central deixou de ser quando virá o anticristo e passou a ser onde Cristo está sendo tirado do centro agora. Para Lutero, o anticristo não era apenas uma figura futura misteriosa, mas qualquer poder ou sistema que obscurecesse o evangelho e que colocasse algo no lugar de Cristo como o único salvador. Essa compreensão também foi adotada por muitos reformados, especialmente na tradição de João Calvino e pelos anglicanos. A essa altura talvez você se pergunte, beleza, mas e quanto aqueles discursos que eu ouço por aí e que geralmente relacionam o anticristo a uma pessoa do futuro? De onde eles vêm? No século seguinte, especialmente no contexto moderno, surge outra forma de entender essas profecias, e é aqui que entra o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é um sistema de interpretação bíblica que se tornou muito influente no meio evangélico. A palavra dispensação significa administração ou período de governo. Segundo essa leitura, a história da salvação é dividida em diferentes períodos chamados de dispensações, nos quais Deus se relaciona com a humanidade de maneira específica ou de maneira diferente. A marca mais importante do dispensacionalismo é essa. Ele faz a distinção clara e permanente entre Israel e a Igreja. Para essa visão, Israel é um povo terreno de Deus e a igreja é um povo distinto, diferente, com promessas diferentes também. As promessas feitas para Israel no Antigo Testamento ainda aguardam um cumprimento literal e nacional, ou seja, existe uma perspectiva política, geopolítica envolvida também na interpretação dispensacionalista. Por isso que essa interpretação tende a ler as profecias de uma forma mais literal, especialmente quando envolvem terra, reino, templo, trono de Davi e o milênio, por exemplo. Essa maneira de interpretar leva a uma escatologia, ou seja, uma compreensão das coisas do fim fortemente futurista, onde grande parte das profecias que estão em Daniel e em Apocalipse seriam cumpridas apenas num período final da história, uma sequência específica de eventos. E é dentro dessa estrutura que o anticristo é entendido como um líder político futuro, ligado ao destino nacional de Israel e a um reino milenar, por exemplo. Beleza, mas e como o luteranismo confessional responde a essa leitura? Aqui a diferença não é apenas sobre cronologia, é sobre teologia também. O luteranismo confessional entende de maneira diferente. Primeiro, o anticristo não é apenas uma pessoa, um personagem futuro. Ele já está atuando na história. O Novo Testamento afirma, por exemplo, em João 2,18, como nós já mencionamos anteriormente, que já apareceram muitos anticristos. Portanto, não se trata apenas de um evento distante, mas de uma realidade presente sempre que Cristo é obscurecido.
Por isso que de uma interpretação confessional luterana, o critério não é político, ele é mais teológico. O anticristo age então onde Cristo deixa de ser o único mediador, a justificação pela fé é enfraquecida e as autoridades humanas assumem o lugar que pertence exclusivamente à palavra de Deus. Outra diferença importante está na compreensão do povo de Deus. O luteranismo não separa permanentemente Israel e igreja como dois povos diferentes, distintos, com promessas paralelas e distintas também. Efésios 2, por exemplo, afirma que Cristo derrubou o muro da separação, ou seja, há um só povo de Deus, formado por judeus e gentios unidos em Jesus, unidos em Cristo. As promessas do Antigo Testamento, todas encontram cumprimento nele, em Jesus, não em uma restauração política, nacional, futura, do templo ou algo nesse sentido. Quanto ao milênio, o luteranismo também rejeita a expectativa de um reino político terreno, futuro, antes do juízo final. Isso significa que o reino de Cristo já está presente agora, onde o evangelho é pregado, onde os pecados estão sendo perdoados, onde os sacramentos são administrados. O reino é espiritual e se manifesta na fé. Ok, o que eu faço com esse monte de informações então? Bom, depois de percorrer a Escritura e a história da igreja, a pergunta final não é quem é o anticristo, mas a pergunta é como permanecemos firmes. 1 João responde dizendo, permaneçam naquilo que ouviram desde o princípio. A segurança do cristão não está em identificar personagens, está em permanecer na palavra, receber os sacramentos e confiar na obra completa de Jesus. O anticristo é derrotado pela palavra, pelo evangelho e definitivamente na volta de Cristo. Sendo assim, a igreja não vive em pânico, vive em vigilância serena. O centro da fé não é o anticristo, é Cristo crucificado e ressuscitado. Se você foi batizado, se você ouve o evangelho, se recebe o corpo e o sangue de Cristo, você já pertence ao reino que não pode ser destruído. O fim da história não nos ameaça, ele nos consola. Cristo reina agora e no último dia isso será plenamente manifestado. Nosso vídeo tentou ser rápido e objetivo. Se simplificamos, generalizamos ou não mencionamos algum aspecto, pedimos desculpa e pedimos que você deixe suas observações aqui nos comentários. Além disso, se algum ponto chamou a sua atenção e você gostaria de ouvir um pouco mais sobre o assunto, faz a mesma coisa. Deixa aqui nos comentários que a gente responde assim que possível. Beleza? Valeu!